depois lá, ele vai ter que quebrar uma parede para fazer uma porta, fica dobrado, mais difícil. Né? Então, o ideal é chamar um engenheiro antes da obra começar. Então, assim, a gente que mexe com incêndio, se você tem um engenheiro civil, ele fez a sua obra. Às vezes o engenheiro civil ele não é a área dele, às vezes não gosta de mexer com a parte de incêndio. Sim. Né? Então é bom pedir um especialista, uma pessoa que entenda, um engenheiro que entenda do incêndio, para poder dar você uma opinião para ver se aquilo que você está fazendo, você vai precisar de um local para festa. Né? Local para festa você tem que ter 2 saídas, pelo menos 2 saídas. Né? Então, se você abrir 2 de um lado só, dá problema, você tem que abrir uma de um lado do outro. De preferência, né? Conforme for também que manda a lei. Então, assim, escada, se você tem uma boate no segundo pavimento, você tem que ter 2 escadas de saída, né? Então, assim, você tem que ter muita coisa que você tem que estar observando, que às vezes a pessoa, coitada, ela é leiga, ela não sabe disso. Sim. Então, ela quer fazer uma coisa bonita, funcional, mas a lei pega ela ali, num jeito ali que atrapalha para ela. Ela tem que gastar depois. Paulinho, pessoa que tá lá, né? Fez o projeto de segurança contra incêndio e pânico dela, deu tudo certo, o bombeiro foi lá, deu o aval, bacaninha. O bombeiro entrega para ela um documento para ela ficar com ele ali. É o AVCB. Como que funciona esse AVCB? Depois dele aí, o que o bombeiro pode fazer ou não? O AVCB, após ele ser passado, aí manda para a gente vai e manda para a pessoa, né? Eu recomendo imprimir até não é muito, imprimir umas 3 vias, deixar uma na contabilidade, deixar uma guardada no escritório e colocar uma na moldura lá, né? Na moldura na parede. Porque a hora que o bombeiro chega, você pode até ter o AVCB, mas se o funcionário seu falar que não tem, não viu, não está ali, o bombeiro vai entender também que não tem e vai notificar. Né? E hoje tem uma IT nova aí que saiu, que essa parte agora de notificação vai diminuir bastante o prazo. Então é bom quem não está com os AVCBs, os AVCBs não tem AVCB, é bom correr atrás antes que ele vai ser notificado, porque se ele fizer antes de ser notificado, ele vai conduzir de acordo com o tempo dele. Né? Se mesmo comprar os extintor, mês que vem eu compro as placas, depois eu arrumo um eletricista. Agora, se ele foi intimado no prazo notificado, ele tem que fazer aqui dentro do prazo do bombeiro. E às vezes às vezes é um gasto que se você for perdurar ele muito tempo, ele fica até pequeno, mas de uma vez é pesado. Né? Pesado. Aí você falou sobre o AVCB. O AVCB dura 5 anos. A hora que terminar esse prazo, chama-se o engenheiro, né? Você da época ali, né? Vamos supor que você fez o projeto comigo. Mas vamos supor que você conhece um outro engenheiro, isso aí para renovar o projeto. Ou é com o mesmo ou outro engenheiro, aí ele vai renovar para você esse projeto, esse AVCB para mais 5 anos. Então, tem esse prazo aí de 5 anos, acabou o prazo, tem que ir lá e renovar de novo. Exatamente. Não tem os mesmos problemas do projeto em si. É só a renovação mesmo. Nessa renovação, o engenheiro vai observar se os extintores estão carregados, se placas não estão quebradas fora do lugar, luminárias de emergência se estão em funcionamento. Então, o engenheiro também não é chegar, renovar e receber o dedo, não. Ele tem que chegar lá e checar todos os itens. Inclusive, mudança na legislação também, né? Que pode acontecer. Exatamente. Que você falou uma coisa aí primordial, porque se houve uma modificação de ocupação, você tinha uma loja de roupa, aí você passou a ser igreja, aí você já tem que fazer uma mudança, modificação de projeto. Aí você tem que fazer. Foi bom você ter lembrado. Existe sempre um exemplo que a gente gosta muito de dar, que é o do depósito de água, que era só de água, e depois virou de água e gás. Que o negócio já muda bem, né? Você tinha ali uma água e do nada, não, vou colocar um gás aqui, tem que ir lá e fazer um outro projetinho, né? Outro projetinho. Com certeza. Paulinho, agora vamos falar dos sistemas de combate a incêndio que tem nas edificações hoje aí. O que tem o que a pessoa precisa? A gente já falou um pouquinho aí por autossinalização de emergência, mas tem mais algumas coisas aí? Explica. Eu queria que você desse uma passada assim no geral, o que tem aí de sistema. Quando eu falei com você aquela hora, eu falei, dei uma primeira explicação, vamos a um outro tópico, agora vamos a esse outro tópico agora. As edificações, elas têm, quando você vai fazer um projeto, existem as tabelas, né? São as tabelas que são de cada
que vem no decreto falando ali quais os meios preventivos que aquela edificação vai ter. Esses meios preventivos que ela vai ter que ela vai ter que estar no local, vai depender do tamanho da área e da altura. É o que vai classificar, e carga de incêndio também, é o que vai classificar a maneira de você trabalhar, que o engenheiro vai seguir aquilo ali. Então, o engenheiro pega a área, ele foi lá, mediu. Porque eu chego no cliente e falo assim, você tem projeto? Tem. Tá no DWG? Tá. Excelente. O que eu faço? Eu imprimo aquilo ali, pego, vou com o meu projetista, a gente vai conferir tudo. Conferimos, está ok? Maravilhoso. Isso até hoje, com 20 anos que eu mexo, só 1% tá desse jeito. Aí, a segunda coisa assim, você tem pelo menos uma planta velha, daquelas vegetal? Tem. Aí eu levo para casa, passar limpo, vou, confiro também, volto. Tal. E tem aqueles que não tem nada. Aqueles que não tem nada é que vai demandar mais trabalho, porque você tem que ir lá, o projetista, e levantar, medir, como se fazer um levantamento arquitetônico, como se você fosse construir aquilo ali, entendeu? Não existe. Aí você já acaba fazendo 2 serviços. Sim. Né? Pode, né? Você tem que fazer o arquitetônico e fazer o incêndio. E tem cliente, às vezes, que não entende isso. Tem, mas porque tá caro, tá caro. É difícil, mas a gente é por aí. Agora, você falou em meios preventivos. Qual que pega o que pega lá e tal. O que acontece? Se você tem uma edificação de até 930 metros quadrados, ela vai pegar somente luminárias de emergência, vai pegar sinalização, né? Saídas, placas, essas coisas mais tranquilas. Se ela ultrapassar esses 930 e ela for até 1.200 metros, ela vai ter algumas benesses ali que não vão precisar entrar, até 1.200 metros, desde que ela seja antes de 2005. Então, você tem um prédio, 1.190 metros quadrados, seu prédio. Nossa, o Heitor vai ter que botar tudo quanto é lá. Não. Ele vai colocar como se fosse 930. Sim. Porque ele foi agraciado, porque a obra dele é antiga, antes de 2005, certo? Aí tem essas é a existente. Tem a construída, que é 2016 para cá. Essas aí, existe um IT chamado IT40, que você pode, às vezes, alguma coisa que no IT08, que é uma das saídas de emergência, que criterizam o que você tem que usar, elas dão, por exemplo, ajudam você a aprovar o projeto. Então, por exemplo, o seu degrau lá está com 18 de espelho, da pessoa está com 20. Aí tem 40, fala, se a edificação for tal data, pode fazer com altura de degrau de 20, não tem problema. Né? Minha escada está com 70. Normalmente não pode, o máximo é 80, o mínimo é 80. Está com 70, pela IT 40, se você colocar mais plaquinhas de sinalização de emergência, colocar quantas pessoas tem lá em cima, chama placa M2, aí você, ou seja, mitigar o problema, você pode usar 70. Essa IT 40, que ela é uma IT que ela ajuda as edificações mais antigas. Agora, no caso que você passou dos 1.200 metros, aí você tem que ver qual que é a sua ocupação. Se sua ocupação for, por exemplo, do grupo F, F9, F6, que é parte de clubes recreativos, boate, casa noturna, aí você vai enquadrar num punhado de coisa. Você vai ter, às vezes, se sua edificação for acima de 2.000 metros quadrados, você vai olhando a tabela. Sim. Que ela fala, até 2.000 metros, não precisa ir lá. Aí, se a sua passou, 1.200 metros, passou de 2.500, você vai ter que pegar lá, vai pegar detecção de incêndio, fumaça, calor, pode pegar, igual você falou, até Splinter também. Que aí já é um sistema mais complexo. Mais complexo, né? Aí, hidrante e sprinkler também vai entrar em algumas categorias mais específicas, né? Igual você falou. Exatamente. Tinha outra coisa que eu queria falar com você. Questão de brigada de incêndio. Dependendo do tamanho, do número de pessoas, você vai ter que ter uma brigada de incêndio. Ou seja, você tem um local de festa, aí você tem que ter pelo menos 2 brigadistas de plantão lá para poder dar os primeiros socorros. Né? Massagem cardíaca, engasgo, essas coisas que acontecem geralmente quando você tem, né, uma festa, uma coisa assim, às vezes a pessoa excede um pouquinho, aí o brigadista vai dar os primeiros socorros. Sim. Até vir um bombeiro. Escada de emergência, cara, foi um negócio que a gente não falou, assim. Que ponto que eu vou precisar de uma escada de emergência, que eu acho que isso aí é um negócio que pega pra muita gente, né? A escada,
A lei pede que ela tenha pelo menos 1,10 m, né? 1,10 m são 2 saídas, 2 cargas de passagem. O que é a carga essa carga de saída? É uma cintura, né? Então, vamos pegar aqui... A dele tá melhor, 55. A minha já tá mais um pouquinho. As nossas tá mais larguinha, né? Então, assim, você tem que média, ter 1,10 m. Aí você tem corrimão, de um lado do outro, acaba ficando com 1 metro por ali e tal. Essa é a ideal. Agora, você tem mais escada, quando você tem... Se você tem um auditório, se você tem um F6 lá em cima, você tem que ter mais uma saída, mais uma escada, para poder estar ajudando, porque senão, o que acontece? O problema chama-se empacotamento. Não é só fogo, é pisoteamento, é pânico. Então, quando você vai sair numa aposta, tá nós 3 para sair juntos, e nenhum dos 3 sai. Eu quero sair primeiro, te empurro para trás, ele sobe em cima da minha cabeça, nós ficamos agarrados ali. O pânico costuma matar mais do que o incêndio, exatamente. Né? O incêndio, a pessoa às vezes fere muito, mas consegue muito, sobreviver. Sai o pânico, você dá uma pisada na garganta do cara, na cabeça dele, né? Aí Ainda mais assim, né? Igual a gente comentou aqui, local de aglomeração de pessoas ali com uma saída às vezes muito reduzida.